Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral. Eu sou Sabrina Siqueira e estou fazendo a leitura comentada das principais partes do romance Senhora, de José de Alencar. Como é que vocês estão? Este é o primeiro episódio que eu faço depois da eleição e o que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou feliz e esperançosa. Na leitura do último episódio teve o casamento de Aurélia e Seixas, e um flashback na história, que nos mostrou que os pais da moça se casaram escondidos e por isso não contavam com a ajuda financeira das famílias. O escritor José de Alencar foi político. Ele foi ministro no gabinete conservador e defensor da manutenção da escravidão no Brasil. Maria Cecília Pinto, no livro Alencar e a França, de 1999, destaca como ele foi contraditório na vida pública. Em 1868, como ministro da Justiça, no segundo reinado, suprimiu os leilões de escravos no mercado do Valongo, que era um mercado na zona portuária do Rio de Janeiro, onde chegavam os navios com pessoas escravizadas. E apenas 3 anos depois, em 1871, então como deputado, votou contra a lei do ventre livre, lei pela qual os bebês escravizadas nasceriam livres. Quer dizer, fica parecendo que lá em 1868, quando suprime o mercado humano no porto, ele não faz isso por uma questão humanitária. Fica parecendo que ele tinha algum interesse em fechar especificamente aquele mercado do Valongo. Esse fragmento que eu vou ler agora está cheio de nomes. Para não ficar confuso, lembra que Eduardo Abreu é um pretendente da Aurélia e o primeiro que pede a mão dela em casamento. Tavares do Amaral é empregado da alfândega, pai da Adelaide, amigo do Lemos. Adelaide é a menina por quem Seixas deixa Aurélia e fica noivo, quando a protagonista ainda é pobre. Lemos é o tio da Aurélia, que depois vai ser o tutor dela. Torquato Ribeiro é o primeiro namorado de Adelaide, que é a filha do Tavares. Ribeiro fica amigo da Aurélia e a ajuda financeiramente, antes dela receber a herança. Vamos à leitura? Seixas ouvira falar da menina de Santa Teresa, mas ocupado nessa ocasião com os galanteios aristocráticos, não o moveu a curiosidade de conhecer desde logo a nova beldade fluminense. Aconteceu, porém, jantar na vizinhança em casa de um amigo e em companhia de camaradas. Veio a falar-se de Aurélia, que era ainda o tema das conversas. Contaram-se anedotas, fizeram-se comentos de toda sorte. Depois do jantar, no fim da tarde, saíram os amigos a pé com o pretexto de dar uma volta a passeio, mas efetivamente para mostrar a Seixas a falada menina e convencê-lo de que era realmente um primor de formosura. Em frente à casa de Dona Emília pararam os amigos formando grupo, e Seixas pôde contemplar a gosto o busto da moça. A princípio, examinou-a friamente como um artista que estuda o seu modelo. Quando, porém, Aurélia, enrubescendo, volveu o rosto, não se pôde conter Fernando que não exclamasse: realmente! Nessa noite, Aurélia, quando trabalhava na tarefa da costura, quis lembrar-se da figura desse moço que a estivera olhando por algum tempo à tarde e não conseguiu. Vira-o apenas um instante, não conservara o menor traço de sua fisionomia. 2 dias depois, Seixas tornou a passar pela rua de Santa Teresa, mas só dessa vez. De longe, seus olhos encontraram os de Aurélia, que fugiram para voltar tímidos e submissos. Ao passar, o moço cortejou-a. Ela respondeu com uma leve inclinação da cabeça. Decorreu uma semana. Seixas não passara a tarde como costumava. Era noite. Aurélia ia recolher-se, triste e desconsolada. Ao fechar a rótula, distinguiu um vulto e esperou. Era Fernando.
O moço apertou-lhe a mão, declarou-lhe seu amor. Aurélia ouviu palpitante de comoção e ficou absorta em sua felicidade. Fernando frequentou assiduamente a modesta casa de Santa Teresa, onde passava as primeiras horas da noite, que de ordinário ia acabar no baile ou no espetáculo lírico. Quando saía da casa humilde, onde a paixão o retinha preso aos olhos de sua amada, sentia o elegante moço algum acanhamento. Parecia-lhe que derrogava de seus hábitos aristocráticos e inquietava-o a ideia de macular o primor de sua fina distinção. Um mês durante, Aurélia inebriou-se da suprema felicidade de viver amante e amada. Entre os apaixonados de Aurélia contava-se Eduardo Abreu, rapaz de 25 anos, de excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da corte. Alistou-se a já numerosa legião dos conquistadores de Aurélia, mas andara sempre na retaguarda, entre os mais tímidos. Quando os namoradores de profissão debandaram, ele perseverou. Uma vez decidido, não hesitou em realizar seu intento. Dirigiu-se a Dona Emília e pediu-lhe a mão da filha. A viúva, ainda abalada do inesperado lance da fortuna, falou a Aurélia. A moça escutara, sem interrompê-la, a exposição que Dona Emília lhe fez das vantagens de um casamento com Abreu. Não obstante, sua resposta foi uma recusa formal. Tinha resolvido aceitar o primeiro casamento que minha mãe julgasse conveniente para sossegar seu espírito. Agora tudo mudou. Não posso dar o que não me pertence. Amo outro. Sei, o Seixas. E tem certeza de que ele se case contigo? Nunca lhe perguntei, minha mãe, pois é preciso saber. Eu não lhe falo nisso, pois falarei eu. Efetivamente, essa noite, quando Fernando chegou, Dona Emília dirigiu a conversa para o ponto melindroso. No primeiro ensejo, interrogou o moço acerca de suas intenções. Fez valer o argumento formidável da sombra que um galanteio ostensivo projeta sobre a reputação de uma menina. Lembrou também que a preferência exclusiva afugentava os pretendentes sem garantia do futuro. Seixas perturbou-se. Por mais preparado que esteja um homem de sociedade para essa colisão, deve comovê-lo a necessidade de escolher entre a afeição e as conveniências. Assevero-lhe, Dona Emília, que minhas intenções são as mais puras. Se ainda não as tinha manifestado, era por aguardar a ocasião em que possa realizá-las de pronto. Minha carreira depende de acontecimentos que devem efetuar-se neste ano próximo. Então poderei oferecer a Aurélia um futuro digno dela e que lhe invejem as mais elegantes senhoras da corte. Antes disso, não me animarei a associá-la a uma sorte precária, que talvez se torne mesquinha. Amo sinceramente sua filha, minha senhora, e esse amor dá-me forças para resistir ao egoísmo da paixão. Prefiro perdê-la a sacrificá-la. Este procedimento de sua parte é muito nobre, Sr. Seixas. Não podia, com efeito, dar maior prova de estima a Aurélia do que renunciar a ela para não servir de obstáculo a um enlace que há de fazê-la feliz. Ditas estas palavras, a valentudinária senhora, a quem a conversa havia fatigado em extremo, recolheu-se ao interior. Fernando ficou na sala, aturdido com a conclusão que tivera a conversa, tão outra da que ele havia esperado. De efeito, acreditara que Dona Emília, embalada na esperança do futuro brilhante, o deixaria cultivar docemente o amor perfeito, aí, no canteiro dessa pobre salinha, mal alumiada por um lampião mortiço. Erguendo-se, afinal, o moço dirigiu-se ao canto da sala, onde Aurélia trabalhava inteiramente absorta em suas reflexões e alheia à cena que se acabava de passar, da qual, entretanto, era ela o assunto. Dona Emília comunicou à filha o resultado da conversa que tivera com Seixas e reiterou os seus conselhos com as razões do costume. Se eu tivesse a desgraça de perdê-la, minha mãe, sua filha já não ficaria só, teria para ampará-la, além de sua lembrança, um amor que não a abandonará nunca. A viúva deixou escapar um gesto de dúvida. Creia, minha mãe, o desejo de conservar-me digna do homem a quem amo me protegeria melhor do que um marido do acaso. Dona Emília não insistiu mais. Lembrou-se que ela também sacrificara-se por um amor igual e não podia exigir da filha mais coragem do que ela tivera para resistir ao impulso do coração.
Seixas, quando soube que ela havia rejeitado sem ostentação um partido, porque suspiravam muitas das mais fidalgas moças da corte, não pôde conter os impulsos da alma generosa. Apresentou-se em casa de Dona Emília e pediu a mão de Aurélia, que lhe foi concedida. Ao saber que estava justo o casamento da sobrinha, considerou-se o Lemos derrotado em seus planos. Como, porém, era homem que não abandonava facilmente uma boa ideia, cogitou no modo de não perder a partida. A única ideia que lhe ocorreu foi de expediente banal, mas acontece que são estes, precisamente, os que surtem melhor efeito quando se trata de assuntos que se resolvem pelas conveniências sociais. Em sua passagem para a casa de Aurélia, via Seixas à janela, na Rua das Mangueiras, uma menina apontada entre as elegantes da corte. Para o nosso jornalista, fora inqualificável grosseria encontrar-se com uma senhora bela e distinta sem enviar-lhe no olhar e no sorriso a homenagem de sua admiração. Seixas pertencia a essa classe de homens, criados pela sociedade moderna e para a qual o amor deixou de ser um sentimento e tornou-se uma fineza obrigada. A moça pertencia à mesma escola. Também ela era noiva, como Seixas, e não obstante recebia com prazer o cortejo galante. Se por acaso os dois se encontrassem em alguma sala, ausentes aqueles com quem estavam prometidos, teceriam sem o menor escrúpulo um inocente idílio para divertir a noite. Nessa casa da Rua das Mangueiras morava o Tavares do Amaral, empregado da alfândega. Lemos, que frequentava um velho camarada da vizinhança, talvez já na intenção de manter um ponto de observação, notou aquela mútua correspondência de Fernando com Adelaide. A primeira vez que encontrou ao Amaral na Rua do Ouvidor, o velho insinuou-se em sua intimidade. A título de felicitação, encareceu-lhe a último ponto as vantagens do casamento da filha com Seixas. Amaral não via de boa sombra a intimidade de sua filha Adelaide com o Dr. Torquato Ribeiro, que, além de pobre, estava desarranjado. A ideia do Lemos sorriu-lhe. Achou modos de introduzir em casa Seixas, para quem este novo conhecimento veio a ser um tônico poderoso. Desvanecidas as primeiras efusões do puro e íntimo contentamento, que lhe deixou o generoso impulso de pedir a mão de Aurélia, começara Fernando a considerar praticamente a influência que devia exercer em sua vida esse casamento. Calculou os encargos materiais que ia sujeitar-se para montar a casa e mantê-la com decência. Lembrou-se quanto avulta a despesa com o vestuário de uma senhora que frequenta a sociedade e reconheceu que suas posses não lhe permitiam, por enquanto, o casamento com uma moça bonita e elegante, naturalmente inclinada ao luxo. Encerrar-se no obscuro, mas doce aconchego doméstico, viver das afeições plácidas e íntimas, dedicar-se a formar uma família, onde se revivam e multipliquem as almas, que uniu o amor conjugal, essa felicidade suprema não a compreendia Seixas. O casamento, visto por este prisma, aparecia-lhe como um degredo, que inspirava-lhe indefinível terror. Jamais poderia viver longe da sociedade, retirado desse mundo elegante que era sua pátria. Algumas vezes Seixas, receando pela saúde exposta sem repouso à ação de hábitos pouco higiênicos, sob a influência de um clima enervador, ia à fazenda de um amigo em Campos com intenção de passar por lá 2 meses, em completa vegetação, acordando-se com o sol e recolhendo-se com ele. Se era na estação da festa e haviam lá pela roça bailes e partidas que arremedavam a vida da corte, demorava-se uns 15 dias. O tempo de compor com alguma espirituosa fazendeirinha um gentil romance pastoril. Quando, porém, a fazenda estava sossegada e na doce monotonia dos labores rurais, Fernando entregava-se ao que ele chamava a vida campestre, com um ardor infatigável. Durava este entusiasmo campesino 3 dias. No quarto, Fernando achava um pretexto qualquer para a volta precipitada, e antes de 1 semana estava restituído à corte. A primeira noite de baile ou partida era uma ressurreição. De um homem assim organizado com a molécula do luxo e do galanteio, não se podia esperar o sacrifício enorme de renunciar à vida elegante.
Quando Seixas convenceu-se que não podia casar com Aurélia, revoltou-se contra si próprio. Não se perdoava a imprudência de apaixonar-se por uma moça pobre e quase órfã, imprudência que pusera a remate o pedido do casamento. Havia nessa contradição da consciência de Seixas com a sua vontade uma anomalia psicológica, da qual não são raros os exemplos na sociedade atual. Para o leão fluminense, mentir a uma senhora, insinuar-lhe uma esperança de casamento, trair um amigo, seduzir-lhe a mulher, eram passes de um jogo social, permitidos pelo Código da Vida Elegante. A moral inventada para uso dos colégios nada tinha a ver com as distrações da gente do tom. Faltar, porém, a palavra dada, retirar sem motivo uma promessa formal de casamento, era, no conceito de Seixas, ato que desairava um cavalheiro. No caso especial em que se achava, essa quebra de palavra tornava-se mais grave. Aurélia não tinha outro arrimo senão a mãe, consumida pela enfermidade que pouco tempo de vida lhe deixava. Faltando Dona Emília, ficaria a filha órfã, sem abrigo, ao desamparo. Abandonar nessas tristes condições uma pobre moça, tida por sua noiva, seria dar escândalo. Independente da reprovação que o fato receberia de seu círculo, a própria consciência lhe advertia da irregularidade desse proceder. Essas apreensões abateram o ânimo igual e prazenteiro de Seixas. Aurélia percebeu imediatamente a mudança que se havia operado em seu noivo e inquiriu do motivo. Fernando disfarçou. A moça não insistiu e até pareceu esquecer a sua observação. Uma noite, porém, que Seixas se mostrara mais preocupado, na despedida ela disse-lhe: "A sua promessa de casamento o está afligindo, Fernando. Eu lhe a restituo. A mim basta-me o seu amor. Já lhe disse uma vez. Desde que mudeu, não lhe pedi mais nada." Fernando opôs as palavras de Aurélia frouxa negativa e formulou uma pergunta cuja intenção a moça não alcançou. "Julga você, Aurélia, que uma moça pode amar a um homem a quem não espera unir-se?" "A prova é que o amo", respondeu a moça com candura. "E o mundo?", proferiu Seixas com reticências no olhar. "O mundo tem o direito de exigir de mim a dignidade da mulher, e esta, ninguém melhor do que o senhor, sabe como a respeito." Fernando retirou-se ainda mais descontente e aborrecido. Essa afeição ardente, profunda, sublime de abnegação, ao passo que lisonjeava-lhe o amor próprio, ainda mais o prendia a essa formosa menina, de quem o arredavam fatalmente seus instintos aristocráticos e o terror pânico da mediania laboriosa. A resposta da menina o desconcertou. Foi nessas circunstâncias que Seixas recebeu o oferecimento do Amaral e, cedendo às suas instâncias amáveis, começou a frequentar-lhe a casa. Sem este incidente, ficaria a debater-se na terrível colisão a que o haviam trazido os acontecimentos, esperando do tempo uma solução que seu ânimo indolente não se animaria a precipitar. O Torquato Ribeiro amava sinceramente a Adelaide. A volubilidade da moça ofendeu-o, e ele retirou-se da casa, deixando o campo livre a seu adversário, que não carecia dessa vantagem. Amaral, dócil aos conselhos do Lemos, tratou, como dizia o velho, de bater o ferro quente. Seixas, convidado a jantar um domingo em casa do empregado, fumava um delicioso Havana ao levantar-se da mesa coberta de finas iguarias e debuxava com um olhar lânguido os graciosos contornos do talhe de Adelaide, que lhe sorria do piano, embalando em um noturno suavíssimo. Amaral sentou-se ao lado, sem preâmbulos nem rodeios, a queima-roupa, ofereceu-lhe a filha com um dote de 30 contos de réis. Seixas aceitou. Esse projeto de casamento, naquele instante, era a prelibação das delícias com que sonhava sua fantasia, excitada menos pelo champanhe do que pela sedução de Adelaide. A principal razão que moveu Seixas foi outra, porém. Fez como os devedores, que se liberam dos compromissos, quebrando-os. Aurélia passava agora as noites solitária. Raras vezes aparecia Fernando, que arranjava uma desculpa qualquer para justificar sua ausência. A menina, que não pensava em interrogá-lo, também não contestava esses fúteis inventos. Ao contrário, buscava afastar da conversa o tema desagradável.
Conhecia a moça que Seixas retirava-lhe seu amor, mas a altivez de coração não lhe consentia queixar-se. Aurélia amava mais seu amor do que seu amante, era mais poeta do que mulher, preferia o ideal ao homem. Desde que se comprometeu com Amaral, pensou Fernando em cortar de uma vez o fio que ainda o prendia a Aurélia. Nessa disposição, repetiu suas visitas. Em princípio, a menina cuidou que Seixas lhe voltava e encheu-se de júbilo, mas não durou a ilusão. Logo percebeu que não era o desejo de vê-la e estar com ela o que levava o moço à sua casa, pois os poucos instantes de demora passava-os inteiramente distraído e como perplexo. "O senhor quer dizer-me alguma coisa, mas receia afligir-me", observou a menina uma noite com angélica resignação. Fernando aproveitou a ocasião para resolver a crise. "Sou menos infeliz renunciando à sua mão do que seria aceitando-a para fazê-la desgraçada e condená-la às humilhações da pobreza." "Essas já conheço", respondeu Aurélia com tênue ironia, "e não me aterram. Nasci com elas e têm sido as companheiras de minha vida." "Não me compreendeu, Aurélia. Referia-me a um partido vantajoso que de certo aparecerá logo que esteja livre." "A promessa que o aflige, o senhor pode retirá-la tão espontaneamente como a fez. Nunca lhe pedi, nem mesmo simples indulgência, para essa afeição. Não lhe pedirei neste momento em que ela o importuna. Sejamos francos, o senhor já não me ama, não o culpo e nem me queixo." Seixas balbuciou umas desculpas e despediu-se. No dia seguinte, Dona Emília recebeu de Seixas uma dessas cartas que nada explicam, mas em que sua calculada ambiguidade exprimem tudo. Compreendeu a viúva ao terminar a leitura que estava roto o projetado casamento e estimou o resultado. A boa mãe nutria ainda a esperança de persuadir a filha a aceitar a mão de Abreu. Por esse tempo, entrou Torquato Ribeiro a frequentar a casa de Dona Emília. Soubera ele do procedimento que Seixas tivera com a viúva, e a conformidade de infortúnio o atraiu. Referiu a Aurélia a inconstância de Adelaide, que atribuiu à sua pobreza. A moça o ouvia com meiguice e o consolava, mas apesar da intimidade que se estabeleceu entre ambos, nunca lhe falou de seus próprios sentimentos. Tinha o pudor de sua tristeza, que não lhe consentia confidências. Seria a abastança do Amaral que atraíra Fernando e não o amor de Adelaide? A moça repeliu constantemente essa ideia, mas chegou o momento em que lhe arrancaram a dúvida consoladora. Recebeu uma carta anônima. Comunicavam-lhe que Seixas a tinha abandonado por um dote de 30 contos de réis. Nunca sentira dor como esta. Sofrera com resignação e indiferença o desdém e o abandono, mas o rebaixamento do homem a quem amava era um suplício infindo. Poucas horas depois, aproximando-se da rótula para abri-la à criada, viu por entre as grades passar o Lemos, que olhava para a casa com ares garotos. Atravessou-lhe pelo espírito a ideia de que era o autor da carta, e confirmou-se nela quando notou os manejos com que o velho, nos dias subsequentes, tentou inutilmente apanhá-la à janela. Como esperava Dona Emília, Eduardo Abreu voltou apenas sob da retirada de Seixas. Seixas começava a sentir o peso do novo jugo a que se havia submetido. O casamento, desde que não lhe trouxesse posição brilhante e riqueza, era para ele nada menos que um desastre. As despesas de ostentação com sua pessoa unicamente absorviam-lhe todo o rendimento anual, além dos créditos suplementares. Que seria dele quando, além do seu, tivesse de prover também ao luxo de uma mulher elegante, que ela só come em sedas mais do necessário ao alimento de uma numerosíssima família? Isto sem falar da casa. A promessa feita ao pai de Adelaide era explícita e formal. Em caso algum, Seixas se animaria a negá-la e faltar desgarradamente à sua palavra. Mas como não se obrigara a realizar o casamento em prazo fixo, esperava do tempo, que é grande resolvente, uma emergência feliz que o libertasse. Por essa época, predispuseram-se as coisas para a candidatura que o nosso escritor sonhava desde muito tempo.
e coincidindo elas com a partida da tal estrela nortista, lembrou-se Fernando de fazer uma excursão pró-política por Pernambuco, às expensas do Estado. Um dia por manhã, bateram à porta de Dona Emília. Quando a viúva e a filha vieram à sala, acharam sentado no sofá um velho, alto e robusto, cujo traje denotava provinciano ou homem do interior. Tinha o rosto sanguíneo e os traços duros e salientes. Cravou ele o olhar pesado no semblante de Aurélia, sem erguer-se à chegada das senhoras. Depois de ter assim examinado a menina, com insistência desusada, volveu a vista para a viúva. Reparou no vestido preto desbotado que ela trazia por casa e tornou a descarregar os olhos torvos sobre a moça. Dona Emília, assustada com estes modos, trocou um sinal de inteligência com a filha. Ambas receavam achar-se em presença de algum louco ou ébrio, julgando-se expostas a um desacato, não sabiam o que fazer. Entretanto, as lágrimas saltavam aos molhos das pálpebras do velho, e erguendo-se de supetão, correu a Aurélia e suspendeu a moça nos braços antes que ela se pudesse esquivar. — Que é isso, senhor? Está louco? Disse Dona Emília, levantando-se para defender a filha. Às palavras da viúva e ao grito que soltara Aurélia, o velho recuou e quis falar, mas o soluço embargava-lhe a voz. Não me conhece, minha filha? Sou o pai de seu marido, o senhor Lourenço Camargo. Depois de algumas perguntas acerca do nome e idade de Aurélia, explicou o fazendeiro a razão de ali achar-se naquele momento, reconciliado com sua nora e pesaroso do modo por que se portara com ela. Na estalagem ou rancho em que falecera, deixou Pedro Camargo sua maleta. Guardou-a o dono da casa com intenção de levá-la à fazenda ou mandá-la pelo primeiro portador. Por lá ficou anos, até que pairou aí por acaso um formigueiro, nome que dão ao indivíduo perito em destruir um inseto daninho que devora as roças. Esse de que se trata ia à fazenda do Camargo oferecer os seus serviços e incumbiu-se de levar a mala. Ao recebê-la, avivaram-se ao fazendeiro as saudades do filho, enxugou os olhos e mandou acender uma fogueira no terreiro para queimar os objetos que haviam pertencido ao morto. Enquanto se cumpria sua ordem, abriu ele próprio a maleta e tirou uma por uma as peças. No fundo havia um volume envolto em papel e atado por uma fita preta. Continha as fotografias de Pedro Camargo, da mulher e dos 2 filhos, a certidão de casamento e as de batismo dos 2 meninos, e finalmente uma carta sem sobrescrito dirigida ao fazendeiro. Essa carta, de data muito anterior ao falecimento, indicava que Pedro Camargo tinha, a princípio, pensado em suicidar-se e se preparara para levar a efeito esse desígnio, escrevendo ao pai a fim de implorar-lhe o perdão de sua falta. Depois de fazer a confissão do casamento que havia ocultado só pelo receio de afligir ao pai, suplicava-lhe que protegesse sua viúva e aqueles órfãos inocentes que eram seus netos e que o haviam de substituir a ele, Pedro, no amor e na veneração. Lendo essa carta, Lourenço Camargo afigurou-se receber as últimas palavras do filho e lembrou-se quanto fora injusto, duvidando da realidade desse casamento, de que ali tinha a prova irrecusável. Era uma alma rude, mas direta. Nessa mesma noite partiu para a corte. Por intermédio do correspondente, mandou colher informações na vizinhança e soube que a viúva ainda morava na mesma casa. 2 dias depois deste incidente, apresentou-se o velho com um maço de papel lacrado. Ao tirá-lo do bolso do jaleco, refranziu jocosamente a cara para Aurélia. Não vá pensando que é presente não, senhora dona. Fique descansada. Quero que me guarde aqui este papel até a volta. Pois saiba que isso é um papel, uma escritura que passei, e para não a perder na viagem, deixo em sua mão. Partiu o velho para a fazenda, com certo aparato que o fazendeiro considerava indispensável como reparação de sua anterior indiferença. Havia também no regime da casa certos hábitos inveterados que se estabelecem em algumas fazendas, sobretudo quando são os donos solteirões. Camargo carecia pelo menos de 1 mês para coibir umas familiaridades antes toleradas, e abolir certa moda de saia ou tanga que dava às crioulas uns ares de dançarinas.
Compreendia o Camargo que estas minudências, inocentes para um velho barbaçudo como ele, deviam arrepiar os escrúpulos da corte. Mas quando essa ideia não lhe acudisse, bastava-lhe ter visto Aurélia e respirado a atmosfera de altiva castidade que envolvia a formosa menina, para não ousar profaná-la com o contágio daquelas indecências. Logo após a partida de Camargo, Dona Emília teve um dos costumados acessos da moléstia crônica. Com algum dinheiro que o fazendeiro deixara à viúva, pagara a ela essas dívidas e o resto entregara à filha para as despesas. Enquanto durou essa quantia, pôde Aurélia fazer face às despesas, mas essas avultaram com a moléstia da mãe, e breve não houve com que mandar ao mercado comprar um frango para o caldo da enferma. Foi só nessa ocasião que Aurélia cedeu às instâncias do Dr. Torquato Ribeiro e recebeu dele emprestados 50.000 réis. Até então rejeitara sempre o seu oferecimento e esforçava-se por ocultar-lhe a penúria em que se achava. O velho Camargo, um ataque paralisou-o completamente. A vitalidade de sua organização lutou cerca de 2 meses, até que afinal extinguiu-se. Em todo esse tempo não deu acordo de si. As cartas de Aurélia ficaram na gaveta, onde as guardara o administrador. Com diferença de dias veio a falecer também Dona Emília, deixando Aurélia em completa orfandade. Nesse transe cruel, o Dr. Torquato Ribeiro não abandonou a moça, e foi a rogos dele que Dona Firmina Mascarenhas levou a órfã para sua casa. À exceção dessa parenta afastada, nenhuma outra pessoa da família apareceu à casa de Aurélia durante a enfermidade da mãe e depois do passamento. O Lemos e sua gente não deram sinal de si. Aceitando a companhia de Dona Firmina, não era a intenção de Aurélia tornar-se pesada à sua parenta. Passados os 8 dias, enviou pelo Dr. Torquato Ribeiro um anúncio ao jornal, oferecendo, mediante condições razoáveis, seus serviços como professora de colégio ou mestra em casa de família. Pensava Aurélia em mandar outro anúncio, quando a procurou um negociante que andara à cata de sua nova morada. Era o correspondente do falecido Camargo, que vinha comunicar à moça o falecimento do fazendeiro. A senhora tem em seu poder um papel que o meu amigo lhe deu a guardar, recomendando-me que no caso de acontecer-lhe alguma coisa, lhe avisasse para abri-lo. Parece que tinha um pressentimento. O papel continha o testamento em que Lourenço de Souza Camargo reconhecia e legitimava como seu filho a Pedro Camargo, que fora casado com Dona Emília Lemos, declarando que a sua neta, Dona Aurélia Camargo, nascida de um legítimo matrimônio, instituía sua única e universal herdeira. Apenas divulgou-se a notícia de ter Aurélia herdado tamanha riqueza, acudiram-lhe à casa todos os parentes e, à frente deles, o Lemos. A riqueza que lhe sobreveio inesperada operou em Aurélia a rápida transformação. A mudança consumou-se na atitude dessa alma perante a sociedade. Quando a riqueza veio surpreendê-la, a ela que não tinha mais com quem compartilhar, seu primeiro pensamento foi que era uma arma. Deus a enviava para dar combate a essa sociedade corrompida. O Dr. Torquato Ribeiro não pôde resistir à paixão que nutria pela Adelaide Amaral. Com o tempo e a ausência do rival, foi se desvanecendo o primeiro ressentimento, e como o procedimento de Seixas já causava estranheza, não se demorou a reconciliação. Estes foram os acontecimentos que ocorreram antes de encontrarmos pela primeira vez nos salões a Aurélia Camargo. Tornemos à câmara nupcial, onde se representa a primeira cena do drama original, de que apenas conhecemos o prólogo. Os 2 atores ainda conservam a mesma posição em que os deixamos. O senhor não retribuiu meu amor e nem o compreendeu. Mas o senhor não me abandonou pelo amor de Adelaide, e sim por seu dote, um mesquinho dote de 30 contos. Seixas, que tinha curvado a fronte, ergueu-a de novo e fitou os olhos da moça. A riqueza que Deus me concedeu chegou tarde, nem ao menos permitiu-me o prazer da ilusão.
Quando a recebi, já conhecia o mundo e suas misérias. Já sabia que a moça rica é um arranjo e não uma esposa. Pois bem, disse eu, essa riqueza servirá para dar-me a única satisfação que ainda posso ter neste mundo. Mostrar a esse homem que não me soube compreender, que mulher o amava e que alma perdeu. Entretanto, ainda eu afagava uma esperança. Se ele recusa nobremente a proposta aviltante, eu irei lançar-me a seus pés. Suplicar-lhe-ei que aceite a minha riqueza, que a dissipe se quiser. Consinta-me que eu o ame. Essa última consolação o Senhor a arrebatou. Que me restava? Proferidas as últimas palavras, a moça tirou o papel que trazia passado à cinta e abriu diante dos olhos de Seixas. Era um cheque de 80 contos. É tempo de concluir o mercado. Dos 100 contos de réis em que o senhor avaliou-se, já recebeu 20. Aqui tem os 80 que faltavam. Estamos quites. E posso chamá-lo meu marido, pois é este o nome de convenção. A moça estendeu o papel que sua mão crispada amarrotava convulsamente. Seixas permaneceu imóvel. Agora podemos continuar a nossa comédia para divertir-nos. É melhor do que estarmos aqui, mudos, em face um do outro. Tome a sua posição, meu marido. Ajoelhe-se aqui a meus pés e venha dar-me seu primeiro beijo de amor, porque o senhor ama-me, não é verdade? E nunca amou outra mulher senão a mim. Seixas ergueu-se. Sua voz, afinal, desprendeu-se dos lábios, calma, porém fremente. Não a amo. Ah, é verdade que a amei, mas a senhora acaba de esmagar a seus pés esse amor. Aí fica ele, para sempre, sepultado na abjeção a que o arremessou. Eu só a amaria agora se a quisesse insultar. Pois que maior afronta pode fazer a uma senhora, um miserável, do que marcando-a com o estigma de sua paixão. Mas fique tranquila, ainda quando me dominasse a cólera, que não sinto, há uma vingança que não teria forças para exercer. É essa de amá-la. Aurélia ergueu-se impetuosamente. Então enganei-me? Exclamou a moça com estranho arrebatamento. O senhor ama-me sinceramente e não se casou comigo por interesse. Seixas demorou um instante o olhar no semblante da moça. Não, senhora, não enganou-se, disse afinal com o mesmo tom frio e inflexível. Vendi-me? Pertenço-lhe? A senhora teve o mau gosto de comprar um marido aviltado. Aqui o tem como desejou. Podia ter feito de um caráter, talvez gasto pela educação, um homem de bem que se enobrecesse com sua afeição. Preferiu um escravo branco. Estava em seu direito, pagava com seu dinheiro e pagava generosamente. Esse escravo aqui o tem, é seu marido, porém nada mais que seu marido. O rubor afogueou as faces de Aurélia, ouvindo essa palavra acentuada pelo sarcasmo de Seixas. Ajustei-me por 100 contos de réis, continuou Fernando. Foi pouco, mas o mercado está concluído. Recebi como sinal da compra 20 contos de réis. Falta-me arrecadar o resto do preço que a senhora acaba de pagar-me. O moço curvou-se para apanhar o cheque. Leu com atenção o algarismo e, dobrando lentamente o papel, guardou-o no bolso. Quer que lhe passe um recibo? Enfim, estou pago. O escravo entra em serviço. Espero suas ordens. Deixe-me, exclamou Aurélia. O senhor me causa horror. Devia examinar o objeto que comprava para não arrepender-se. Terceira parte. Posse. Seixas aproximou-se do toucador, levado por indefinível impulso, e entrou a contemplar minuciosamente os objetos colocados em cima da mesa de mármore. A proporção que se absorvia nesse exame ia como ressurgindo a sua existência anterior, a que vivera até o momento do cataclismo que o submergira. Recuou com um gesto de repulsão. Afinal, tomou a resolução. Abriu as gavetas e guardou nelas cuidadosamente todos os objetos de preço que ali havia. Concluída a tarefa, trancou o móvel. Tirou de si o rico chambre de seda, as chinelas de veludo e vestiu-se com um trajo mais modesto dos que trouxera. Na secretária havia charutos. Acendeu um e sentou-se à janela.
sentiu-se com forças de encarar a situação a que fora arrastado e a crise em que se achava sua existência. No meio das reflexões acerbas que lhe despertara a recordação da cena recente, das revoltas por muito tempo contidas de sua dignidade contra o orgulho da mulher que o humilhava, flutuava um sentimento que afinal desprendeu-se do turbilhão de seus pensamentos e o dominou. Esse sentimento era a intensa admiração que lhe inspirava a energia e veemência do amor de Aurélia. Havia nessa paixão, que o acabava de insultar, uma beleza fera, que incutia-lhe entusiasmo cheio de espanto. O almoço era um banquete. Vamos almoçar, disse a moça, dirigindo-se à mesa e acenando ao marido e à dona Firmina que se aproximassem. Já não se via em seu belo semblante o menor traço do sarcasmo. Aurélia tomou a cabeceira da mesa, Fernando ficou à sua direita, em frente à dona Firmina. Nas folgas que o apetite deixava à reflexão, dona Firmina admirava-se do desembaraço que mostrava a noiva da véspera, mas já habituada à inversão que tem sofrido nossos costumes, com a invasão das modas estrangeiras, assentou a viúva que o último chique de Paris devia ser esse de trocarem os noivos o papel, ficando ao fraque o recato feminino, enquanto a saia alardeava o desplante do leão. Efeitos da emancipação das mulheres, pensava consigo. Prove dessa lagosta, está deliciosa, insistiu Aurélia. Ordena? Perguntou Fernando prazenteiro, mas com uma inflexão particular na voz. Não sabia que as mulheres tinham direito de dar ordens aos maridos. Em todo caso, eu não usaria o meu poder para coisas tão insignificantes. O torneio deste diálogo não desdizia do tom de nascente familiaridade, próprio de dois noivos felizes. Haviam entonações e relances d'olhos que os estranhos não percebiam e que eles sentiam pungir como alfinetes. Da sala de jantar, Fernando, acabado o almoço, passou à saleta de conversa, onde com pouca demora o acompanhou Aurélia. Dona Firmina, para não perturbar o mavioso a sós dos noivos, saiu a pretexto de encomendas. Seixas viu-a aproximar-se, assombrado pela estranha expressão que animava o rosto da moça. Era um sarcasmo cruel e lascivo, o que transluzia com o fulgor satânico da fisionomia e gesto dessa mulher. Em face do marido, porém, essa febre aplacou-se como por encanto. Aurélia tinha na mão dois objetos semelhantes, envoltos, um em papel branco, outro em papel de cor. Ofereceu o primeiro a Seixas, mas retraiu-se, substituindo aquele pelo outro. Esta é minha, disse, guardando o invólucro de papel branco. Enquanto Seixas olhava o objeto que recebera, sem compreender o que isso significava, Aurélia fez-lhe com a cabeça uma saudação. Boa noite, e retirou-se. Fernando dirigiu-se a seu aposento com tanta precipitação que esqueceu-lhe o objeto fechado em sua mão. Só deu por ele no toucador ao cair-lhe no chão. Abriu então o papel. Havia dentro uma chave e presa à argola uma tira de papel com as seguintes palavras escritas por Aurélia. Chave de seu quarto de dormir. A chave servia nessa porta que dava para uma alcova elegante, mobiliada com uma cama estreita de érable e outros acessórios. Era o mais casquilho dormitório de rapaz solteiro que se podia imaginar. Os dias seguintes, essa fase nascente da lua de mel, passaram como o primeiro. Entraram então os noivos na outra fase, em que o elevo de se possuírem já permite, sobretudo ao homem, tornar as ocupações habituais. No quinto dia, Seixas apresentou-se na repartição, onde foi muito festejado por suas prosperidades. Tomaram os companheiros aquele pronto comparecimento por mera visita. Se quando pobre sua frequência somente se fazia sentir no livro do ponto, agora que estava rico ou quase milionário, com certeza deixaria o emprego. Ou, quando muito, o conservaria honorariamente, como certos enxertos das secretarias. Grande foi, pois, a surpresa que produziu a assiduidade de Seixas na repartição. Entrava pontualmente às 9 horas da manhã e saía às 3 da tarde. Todo esse tempo dedicava-o ao trabalho, apesar das contínuas tentações dos companheiros.
não consumia, como costumava outrora, a maior parte dele na palestra e no fumatório. Por isso, estranhavam os colegas de Seixas aqueles modos tão diversos dos que tinha antes em solteiro, e não concebendo que o casamento mudasse repentinamente a natureza do homem, atribuíam a transformação à riqueza. Está muito assíduo agora a repartição, disse um dia a moça ao marido. Pretende algum acesso? Seixas deixou cair o remoque e respondeu francamente. É verdade, há uma vaga e desejo obter a preferência. Que ordenado tem esse emprego? 4,800. E precisa disso? Preciso. Aurélia soltou uma risada. Pois então, seja antes meu empregado, asseguro-lhe o acesso. Já sou seu marido, respondeu Seixas com uma calma heróica. Por que não serve-se do carro quando sai? Prefiro o exercício a pé, é mais higiênico, faz-me bem ao corpo e ao espírito. É pena que não tivesse feito seus estudos de higiene quando solteiro. Não imagina quanto o lamento, mas sempre é tempo de aprender, e nestes poucos dias tenho aproveitado muito. A mudança que se havia operado na pessoa de Seixas depois de seu casamento fez-se igualmente sentir em sua elegância. Sua roupa tinha o mesmo corte irrepreensível, mas já não afetava os requintes da moda. A fazenda era superior, porém de cores modestas. Já não se viam em seu vestuário os vivos matizes e a artística combinação de cores. Aurélia notou não só essa alteração, como outra particularidade. Dos objetos que faziam parte do enxoval por ela oferecido, não se lembrava de ter visto um só usado pelo marido. No dia seguinte, depois do almoço, lembrou-se Aurélia de sua resolução da véspera. Aquela hora, o marido estava na repartição e já o criado devia ter acabado de fazer o serviço dos quartos. Por conseguinte, podia, sem despertar a atenção, realizar seu intento. A moça percorreu então o aposento. Notou o que, aliás, era bem visível. O toucador estava completamente despido de todas as galanterias, de que ela o havia adornado. Parecia um móvel chegado naquele instante da loja. Os guarda-roupas, cômodas, secretárias, tudo fechado, e na mesma nudez que denunciava falta de uso. Depois do jantar, passeavam no jardim. Hoje estive em seu toucador, disse ela com simulada indiferença. Ah, fez-me esta honra? Que fez dos objetos que estavam no toucador? Seixas conteve um assomo de nobre ressentimento e sorriu-se com desdém. Não tenha susto, estão fechados nas gavetas, intactos como os deixou. Pensava talvez que parassem em alguma casa de penhor? A senhora comprou um marido. Tem, pois, o direito de exigir dele o respeito, a fidelidade, a convivência, todas as atenções e homenagens que um homem deve à sua esposa, até hoje. Faltou-lhe mencionar uma, talvez por insignificante, o amor, atalhou Aurélia, brincando com um cacho de fúcsias. Estava subentendido. Há apenas uma reserva a fazer acerca da espécie desse produto. Suponha que a senhora não possuísse esta bela e opulenta madeixa, suntuoso diadema, como não o tem nenhuma rainha, e que fizesse como as outras moças, que compram os coques, as tranças e os cachos. Não teria de certo a pretensão de que esses cabelos comprados lhe nascessem na cabeça, nem exigiria razoavelmente senão uns postiços. O amor que se vende é da mesma natureza desses postiços, flocos de lã ou despojo alheio. Ninguém o sabe melhor do que eu que espécie de amor é esse, que se usa na sociedade e que se compra e vende por uma transação mercantil chamada casamento. O outro, aquele que eu sonhei outrora, esse bem sei que não o dá todo o ouro do mundo. Por ele, por um dia, por uma hora dessa bem-aventurança, sacrificaria não só a riqueza, que nada vale, porém minha vida, e creio que minha alma. Não a contrario no mínimo detalhe. Moro nessa casa, sento-me a essa mesa, entrarei nesses carros para acompanhá-la. Não serei nos esplêndidos salões um traste, indigno de emparelhar com os outros móveis. Quanto ao mais, ter, por exemplo, apetite para suas iguarias e prazer para suas festas, eis ao que não me obriguei.
Porventura, pergunto-lhe eu, será agradável a alguma senhora ter um marido que serve de tema à risota dos criados e passa por trancar o sabonete? E veja quantos se desmandam que já chegaram a meus ouvidos os chascos dessa gente. Não tinha dito Aurélia naquela noite cruel que o marido era um traste indispensável à mulher honesta e que o comprara para esse fim? Ela tinha razão. Ali, naquele carro, ou nas salas onde entravam, parecia-lhe que sua posição e sua importância eram a mesma, se não menor, do que tinha o leque, a peliça, as joias, o carro, no trajo e luxo de Aurélia. Quando ele oferecia a mão à mulher para apear-se, ou levava no braço a manta de cachemira, considerava-se a igual do cocheiro que dirigia o carro e do lacaio que abria o estribo. Uma das visitas foi a família de Lísia Soares, que se dizia a amiga mais íntima de Aurélia quando solteira. Depois dos cumprimentos e felicitações, quando a conversa vacilava à espera de um tema, a Lísia, que era maliciosa, lembrou-se de soprar uma faísca. Não podia haver para ela maior prazer do que o de picar Aurélia, cujo espírito, muitas vezes, a tinha beliscado. Lembra-se, Aurélia, quando você fazia a cotação de seus pretendentes? Disse a maligna, alteando a voz para ser bem ouvida. Se me lembro, perfeitamente, respondeu Aurélia sorrindo. E o que me disse uma noite a respeito do Alfredo Moreira, que valia quando muito 100 contos de réis, mas que você era muito rica para pagar um marido de maior preço. E não disse a verdade? Então, o Sr. Seixas... interrompeu Lísia com uma reticência impertinente que estancou-lhe a palavra nos lábios, para borrifar a malícia no sorriso e no olhar. Pergunte-lhe, disse Aurélia, voltando-se para o marido. Nunca depois que se achava sob o jugo dessa mulher, ou antes a fatalidade que o submetia a seus caprichos, nunca Seixas precisou tanto da resignação de que se revestira para não sucumbir à vergonha de semelhante degradação. O primeiro abalo produzido pelo diálogo das duas amigas foi terrível e não o perceberam porque a atenção geral convergia para Aurélia nesse instante. Dominou-se, porém, quando os olhares acompanhando o gesto da mulher voltaram-se para ele. Encontraram-no calmo, naturalmente grave e cortês, embora ainda lhe restasse uma ligeira palidez em que ninguém reparou. Então, Sr. Seixas, é certo? Insistiu Lísia. Responda, disse Aurélia ao marido, sorrindo. Da parte de minha mulher não sei, e só ela poderá dizer-lhe, dona Lísia. Quanto a mim, asseguro-lhe que me casei unicamente pelo dote de 100 contos de réis que recebi. Devo crer que minha mulher mudou da ideia em que estava de pagar um marido de maior preço. Nisso ressoaram os trilos cristalinos da risada de Aurélia. Eis o que você queria, Lísia, era fazer desconfiar Fernando. Quer saber se eu o comprei e por que preço? Não faço mistério disso. Comprei-o e muito caro. Custou-me muito mais de 1 milhão. E paguei-o, não em ouro, mas em outra moeda de maior valia. Custou-me o coração, por isso já não o tenho. Remontemos, pois, o curso dessa nova existência de Aurélia até a noite de seu casamento, quando a exaltação que a animava durante a cena passada com Seixas, abatendo de repente, a deixou prostrada no tapete da câmara nupcial. Depois do que se havia passado entre ambos na noite de seu casamento, pensava Aurélia que só havia para Seixas 2 meios de quebrar o jugo humilhante a que o tinha submetido. Não lhe restava senão matá-la, a ela, ou matar-se a si. Para uma dessas 2 soluções se tinha a moça preparado. É certo que às vezes seu coração afagava uma esperança impossível. Se o homem a quem amava se ajoelhasse a seus pés e lhe suplicasse o perdão, teria ela forças para resistir e salvar a dignidade de seu amor? Foi quando viu Seixas pela manhã que de todo acabou de convencer-se da miséria do indivíduo. Então operou-se em sua alma uma revolução, na qual sobraçaram todos os sentimentos bons e afetuosos, ficando à tona unicamente os instintos agressivos e malignos que formam a lia do coração. Quando Aurélia deliberara o casamento que veio a realizar, não se inspirou em um cálculo de vingança. Esse casamento póstumo de um amor extinto não era senão esplêndido funeral
em face do qual Seixas devia sentir-se mesquinho e ridículo. O sentimento que animava Aurélia podia chamar-se orgulho, mas não vingança. Era antes pela exaltação de seu amor que ela ansiava, do que pela humilhação de Seixas, embora essa fosse indispensável ao efeito desejado. Não sentia ódio pelo homem que a iludira, revoltava-se contra a decepção e queria vencê-la, subjugá-la, obrigando esse coração frio, que não lhe retribuía o afeto, a admirá-la no esplendor de sua paixão. Mas naquele instante, recordando as palavras que Seixas proferira poucas horas antes, vendo-o tranquilo e disposto a aceitar como natural a terrível situação, pensando no desbrio com que esse homem sujeitava-se a uma degradação de todos os instantes, Aurélia tivera um verdadeiro ímpeto de vingança. Se, abandonando-se à irritação íntima que exacerbara-lhe o espírito, deleitava-se em flagelar com o seu implacável sarcasmo a dignidade do marido, quando recolhia-se, depois de uma cena dessas, era para desafogar o pranto e soluços que entumeciam-lhe o seio. Então reconhecia que a vítima de sua ira não fora o homem a quem detestava, mas seu próprio coração, que havia adorado esse ente, indigno de tão santo afeto. Aurélia afastou-se, deu alguns passos e, tendo-se firmado na resolução que a preocupava, tornou para o marido. Nossos destinos estão ligados para sempre. A sorte recusou-me a felicidade que sonhei. Tive este capricho que nenhuma outra o possuiria enquanto eu viva. Mas não pretendo condená-lo ao suplício desta existência que vivemos há mais de um mês. Não o retenho, é livre. Disponha de seu tempo como lhe aprouver. Não tem que dar-me contas. A moça calou-se esperando uma resposta. A senhora deseja ficar só? Perguntou Seixas. Ordene que eu me retiro, agora como em qualquer outra ocasião. Não me compreendeu. Há um meio de aliviar-lhe o peso dessa cadeia que nos prende fatalmente e de poupar-lhe as constantes explosões de meu gênio excêntrico. É o divórcio que lhe ofereço. O divórcio? Exclamou Seixas com vivacidade. Pode tratar dele quando quiser, respondeu Aurélia com um tom firme e afastou-se. Seixas, surpreso e agitado pela proposição da moça, refletiu um momento. Então entende que depois de privar-se um homem de sua liberdade, de o rebaixar ante a própria consciência, de o haver transformado em um instrumento, é lícito, a pretexto de alforria, abandonar essa criatura a quem sequestraram da sociedade? Eu penso o contrário. A senhora fez-me seu marido. Não me resta outra missão neste mundo. Desde que impôs-me esse destino, sacrificou meu futuro. Não tenho direito de negar-me o que paguei tão caro, pois o paguei a preço de minha liberdade. Essa liberdade eu a restituo. E pode restituir-me com ela o que perdi alienando-a? Qual é então o motivo por que não aceita o que lhe ofereço? O que a senhora me oferece custou-lhe 100 contos de réis, e receber esmolas desse valor é roubar ao prodígio que as deita fora. Como quiser, disse Aurélia desdenhosamente. O senhor pensa de certo que sua presença me incomoda, e por isso lhe sorri a ideia de impô-la como uma contrariedade. Engana-se, pode ficar. Não era por mim, mas por si mesmo que oferecia-lhe a separação. Rejeita? Melhor, não poderá queixar-se pelo que venha a acontecer. Apesar da recusa de Seixas, suas relações com Aurélia tornaram-se desde aquela tarde mais esquivas. A moça já não caprichava, como nas primeiras semanas, em passar a maior parte do tempo na companhia do marido. Dias houve em que não se viram. Essas tardes em que Fernando ficava sozinho em casa, pois Dona Firmina acompanhava a Aurélia, ele as aproveitava para ir ver a mãe, que ainda habitava na mesma casa da Rua do Hospício. Excitava reparo entre os conhecidos de Dona Camila que o filho a deixasse na vida obscura e necessitada, em vez de chamá-la para sua companhia, ou pelo menos de ajudá-la a passar com outra decência e abastança. Dona Camila não se queixava, mas apesar de seus extremos por aquele filho e da abnegação de sua ternura, tinha estranhado consigo que Fernando, depois de casado, não pensasse em dar às irmãs uma lembrança qualquer. Mariquinhas, a princípio, excitava a mãe para irem à casa de Seixas nas Laranjeiras e até para lá passarem um dia,
A mãe, desabituada à sociedade, receava-se da crítica de Aurélia. Todavia, essa razão não a demoveria se Fernando insistisse. Porém, ele, ao contrário, fez-se desentendido e desconversou aos primeiros rodeios da irmã. Não passou desapercebida a Aurélia essa esquivança da família do marido. Uma tarde em que Seixas recebeu à sua vista um bilhete de Nicota, ela o interpelou. Sua família, depois da noite de nosso casamento, nunca mais voltou a essa casa? Será por meu respeito? Não, o culpado sou eu que nunca lhes falei nisso. E por quê? Julgam-me feliz. Não quero roubar-lhes essa doce ilusão. Aqueles que nos visitam e que frequentamos não andam iludidos? São indiferentes. Olhos de mãe leem na alma do filho, como em livro aberto. Aquilo que não vem, adivinham. Quer fazer uma aposta? Sobre? Sou capaz de enganá-la como tenho enganado a todos. É possível? Ela não é sua mãe? O bilhete de Nicota comunicava a Fernando o dia que fora marcado para seu casamento, o qual celebrou-se na semana seguinte, em um sábado, conforme o uso geral. Seixas ocultou da mulher essa particularidade. Na tarde em que devia ter lugar o casamento, saiu de casa a pretexto de fazer uma visita ao ministro e assistiu à cerimônia. Levara à irmã uma joia, mas de valor insignificante para sua riqueza. Essa mesquinheza, junto à circunstância de apresentar-se a pé, fizeram suspeitar as pessoas presentes que a imprevista opulência abalara o caráter de Seixas a ponto de transformá-lo, de perdulário que era, em refinado avarento. Outro casamento efetuou-se por esse tempo. Foi o do doutor Torquato Ribeiro com Adelaide Amaral. Dias antes, o noivo recebeu por intermédio de Lemos um recado de Aurélia, que pedia-lhe o seu recibo de 50.000 réis, pois chegara a ocasião de pagá-lo. Foi Ribeiro às Laranjeiras, cogitando na surpresa que a moça lhe preparava. Aqui tenho o que lhe devo. As 3 cifras são o presente de Adelaide. Ribeiro abriu o papel, era uma letra ao portador de 50 contos, passada pelo Banco do Brasil. Ele fez um gesto de recusa. A moça atalhou. Não tenho direito de rejeitar. Foi o preço da minha felicidade. Meu tio garantiu ao Amaral que o senhor possuía este dinheiro, sem o que ele não consentiria em desfazer o casamento da filha com Fernando, e este não seria meu marido. Como lhe havemos de pagar nunca tamanho benefício? Disse o moço comovido. Sendo feliz, respondeu Aurélia. Na leitura de hoje, vimos que Seixas chegou a ficar noivo de Aurélia, mas recebeu a proposta de Amaral com um dote de 30 contos para a filha e optou pelo melhor negócio. Essa proposta do Amaral foi um incentivo do Lemos, que queria a Aurélia com o noivado desfeito e frustrada pelo desprezo, para concordar com o empreendimento que ele tinha em mente para a sobrinha, que me parece que era agenciar a Aurélia como prostituta. Queria lucrar com a sobrinha, com quem ele nunca se importou antes. Vimos que Seixas não tem firmeza de propósitos. Vai passar um tempo no campo para se recuperar de tanta festa na cidade e sai com a intenção de ficar 2 meses. Mas aguenta quando muito 15 dias. E notem que no português da época da escrita do romance, 1875, dizia-se 2 e não 2. O que a personagem Seixas não conseguia de jeito nenhum era renunciar à vida elegante. O código de etiqueta, ao qual essa personagem responde, aceita falta de ética, como trair amigos, insinuar esperanças de casamento, mentir às mulheres. Nesse fragmento está contida uma crítica à etiqueta dos salões. Vimos também que Aurélia nem sempre teve a personalidade altiva e irônica do início do romance.
Nesse flashback da época em que era pobre, ela tinha uma atitude bem altruísta e não cobrava nada do noivo. Então é uma personagem que passa por uma mudança identitária. Ela sofre e se transforma na Aurélia, que depois de rica, vai arquitetar a vingança. Reparem na forma como o Amaral trata o casamento da filha, sem rodeios, a queima-roupa. Ofereceu a filha com um dote de 30 contos. Os casamentos são tratados como negócios e as mulheres como produtos. Depois da visita do avô de Aurélia, ele vai fazer uma reforma na fazenda para convidar as duas mulheres a morarem lá. A Aurélia é a mãe dela. E aí ele tem que abolir certa moda que tolerava nas escravas, do que se depreende que na fazenda as escravas usavam menos roupa, ou cobriam menos o corpo que as mulheres da cidade, e que isso iria escandalizar as duas mulheres. O que essa prática da roupa feminina mais liberal nas mulheres escravizadas, moradoras em fazendas, nos diz? Eu penso que tem um lado bom e um lado ruim disso, se é que em realidade acontecia essa diferenciação de vestuário de fato. Se por um lado as mulheres pretas vivendo no campo tinham mais liberdade em se vestir, sem todos aqueles panos e saias do século XIX, mais de acordo com o que é adequado às temperaturas do Brasil, por outro lado, isso podia contribuir para que os seus corpos fossem ainda menos respeitados, por estarem usando roupas mais leves, e que, portanto, deixam o corpo mais em evidência. Na condição de mulheres escravizadas, as mulheres estavam mais sujeitas à violência sexual, por exemplo. Essa diferença de vestuário, que é super adequada, pode ter contribuído para a consolidação de uma ideia que ainda existe. Uma ideia que é atrelada ao racismo estrutural de que as pessoas pretas seriam mais sexualizadas ou que seriam mais libidinosas. Uma ideia que vê as pessoas pretas como objetificadas e, uma vez que são equiparadas a objetos, são menos entendidas, menos olhadas como seres humanos. Esse distanciamento do humano, pelo olho do branco escravocrata, de certa forma colabora para ratificar a escravidão e, no discurso de hoje, colabora para perpetuar o racismo. Só que as pessoas trabalhando e usando menos roupa não estavam erradas de forma nenhuma. O erro são os conceitos apressados que se desdobram da prática de diferença de vestuário. E a diferença partia provavelmente dos exploradores escravocratas, que não deviam suprir essas pessoas com trajes adequados e aproveitavam essa maior exposição dos corpos para justificar um comportamento errado deles. Até hoje a roupa feminina é apontada como motivo de estupro, como se a culpa fosse da mulher que escolheu determinada roupa. O avô entendia que se Aurélia visse as escravizadas na fazenda usando pouca roupa, isso iria profanar a garota e contagiá-la com indecências. Vejam como uma frase em uma obra literária, se a gente assume que foi inspirada em uma prática real, nos ajuda a entender como um estereótipo nasce e persiste no imaginário da sociedade. É muito natural que essas mulheres que faziam todo o trabalho pesado não usassem roupas pesadas, camadas de saias, no calor do Brasil. É natural, principalmente fora dos centros urbanos, que usassem roupas mais confortáveis. E claro também que a diferença de vestuário não deve ter sido a única ação para cristalizar a ideia de que pessoas pretas seriam mais sexualizadas. Mas pode ter sido uma das razões para que esse estereótipo surgisse. E por outro lado, o romance evoca a total inocência e castidade da garota branca, que poderia ser contaminada pelos hábitos das mulheres pretas se as vissem vestidas de forma fora do convencional. E nisso começa uma justificação de separação de espaços entre brancos e pretos, que os pretos poderiam deturpar a moral e os bons costumes das mocinhas brancas, então que não seria recomendado frequentarem os mesmos espaços. E aí vemos um germen do racismo que vivenciamos ainda hoje, um racismo que habita a estrutura do pensamento que forma a nossa sociedade.
Pela descrição da personagem Aurélia e pelas atitudes dela, parece que José de Alencar construiu um romance em que a mulher é emocionalmente independente, está casando só porque é uma convenção social a que ela devia obedecer, por estar vivendo em uma época em que isso era necessário para ser respeitada, e que está se vingando friamente de um namorado do passado. Mas que nada, chegamos num ponto da leitura em que a personagem se mostra a típica heroína romântica, que coloca o enlace afetivo como ponto alto da vida. Diz até que pensou em doar a herança para Seixas, para ele gastar como quisesse. Oh! Entrei na parte 3 do romance, Posse. Lembra que o romance Senhora é dividido em 4 partes, nomeadas como transações comerciais. São elas preço, quitação, posse e resgate. Posse é a parte que fala do casamento, de quando Aurélia tem, então, a posse do marido que comprou. Na noite do casamento, ela deixa seus termos de proprietária claros, e Seixas se vê como um escravo branco. Mas aí acontece uma mudança na personalidade dessa personagem, que começa nessa noite mesmo a maquinar uma forma de restituir a posse de si mesmo. Porque casado com Aurélia, a partir de quando ele aceita o dote e casa, ele tem a propriedade, o seu corpo, mas não tem a posse. Não poderia casar com outra pessoa, por exemplo. Juridicamente, ele pertence a esse casamento. O nome dele pertence. E aí ele, que até então vivia de aparências, vaidoso, ocupado só com festas, decide não usar nada das roupas e objetos que ganhou de Aurélia, continuar usando as coisas dele e começa a economizar para pagar o dote de volta e comprar como se fosse a sua alforria. Ele passa a ser assíduo no trabalho na repartição pública, sendo que quando era solteiro e pobre, só assinava o livro ponto e saía. No final da leitura, vimos que Aurélia oferece o divórcio a Seixas, depois de 1 mês de casamento de fachada e alfinetadas. Ele até se ofende, porque ele já tem o plano de comprar sua liberdade, devolvendo o valor do dote. Se ele aceita o divórcio, até a restituição da liberdade dele fica sendo uma atitude da Aurélia. Ele queria que a liberdade partisse de uma ação dele. E assim como era permitido aos escravizados comprar sua liberdade, sua alforria, ele vem juntando dinheiro para isso. Foi uma mudança de caráter brusca que se deu nessa personagem, quando se viu vendido. Só que o divórcio no Brasil só passou a ser legalmente aceito em 1977, e esse romance foi escrito mais de um século antes, em 1875, e conta uma história do passado dessa data. Claro que a literatura não tem comprometimento com a realidade e na obra o divórcio podia ser uma opção legal. Mas como nesses romances urbanos, Alencar fazia uso dos costumes da sociedade em que vivia para construir seus textos, vale a pena a gente pensar em como se dava o divórcio antes da emenda constitucional que regulamentou essa lei no Brasil. Até 1977, o vínculo jurídico de quem casava era para o resto da vida. Mas era possível realizar um desquite, que equivalia a uma separação de corpos e partilha de bens. Pelo desquite, os envolvidos não poderiam contrair matrimônio novamente. Contrair matrimônio é ótimo, né? Parece até uma doença venérea que a pessoa contraiu. Então não existia casar de novo e não existia união estável. Depois, a lei foi sofrendo alterações, sendo que a última delas foi em 2010, que tornou o divórcio ainda mais rápido e direto. A votação da lei do divórcio é inspiração para o romance Dona Anja, do escritor Josué Guimarães, publicado 1 ano depois da aprovação da lei, em 78. Tanto Aurélia quanto Seixas mudam ao longo do romance. Aurélia era inocente e bondosa, e com a traição de Seixas e a herança, fica rancorosa e irônica. Seixas era vaidoso e preguiçoso. Depois do casamento, fica obcecado por juntar dinheiro para comprar sua liberdade. Hoje o episódio rendeu, hein? No próximo, continua a leitura do romance Senhora, de José de Alencar. Fiquem bem, abraço e até lá!